Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Nós vamos então à mensagem de, de hoje, a mensagem do Evangelho da Graça, e nós estamos tratando esses dias sobre o reino de Deus, tá certo? E logo em seguida a oração. Eu tenho aqui um comentário que eu vi aqui e vale a pena fazer aqui abrir um parênteses aqui desse comentário da nossa irmã Gláucia Santos Silva. Ela diz assim: Irmão Alfredo Paulo, quando escuto os seus ensinamentos, me transmite paz. Com o tempo vou aprender. É tudo muito novo para mim. Que Deus te abençoe sempre. Veja só, o Evangelho da Graça e esse entendimento do Evangelho da Graça também é novo para mim, embora eu já esteja há 10 anos estudando, como diz no interior, matutando, tirando dúvidas, mas é tudo novo. Até porque, durante muitos anos de nossas vidas, nós aprendemos de uma forma contrária, de uma forma errada. Desde a nossa juventude, e por que não dizer da nossa infância, até mesmo os nossos pais, os nossos tios, né? As pessoas mais de idade, quando nós éramos crianças, elas diziam assim para a gente: não faz isso porque o papai do céu castiga. Nós não víamos isso? Não faz isso porque o papai do céu castiga. Então, nos apresentavam um Deus castigador. E na religião, mesmo na religião evangélica, no sistema religioso evangélico, nós não ouvíamos o evangelho. Porque evangelho quer dizer o quê? Boas notícias. Agora eu pergunto para você: você ouvir que Deus vai lhe castigar, que Deus vai lhe pesar a mão, que você vai para o inferno, queimar no inferno a eternidade, que se você sair da denominação, virão 7 demônios piores e sua vida vai ficar pior do que estava. São boas notícias? Ou isso são ameaças, terrorismo religioso? Então não se preocupe, minha irmã Gláucia Santos Silva, porque é assim mesmo. A graça, ela não vem de uma vez só. Ela vai penetrando, ela vai nos dando cada dia mais entendimento. Você vê que até com o apóstolo Paulo aconteceu isso. O apóstolo Paulo, ele não teve o entendimento da graça num piscar de olhos, como se acendesse um interruptor. Não. Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. Então, é importante que a irmã fique tranquila e todos também que têm ainda alguma dúvida. Bom, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E nós já aprendemos algumas coisas. Por exemplo, nós aprendemos que quando se fala reino de Deus e reino dos céus, na Bíblia, está a se falar praticamente da mesma coisa. O reino de Deus, o reino dos céus. E o reino de Deus, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto imediato, que é quando nós passamos a viver o reino de Deus aqui, neste mundo, e o reino de Deus que nós vamos desfrutar quando deixarmos essa casa terrena. O reino de Deus, ele também, nós já aprendemos que ele não vem com visível aparência. Jesus disse para os religiosos que o interrogaram a respeito da vinda do reino de Deus, ele disse: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. Por quê?
Porque na época de Jesus eles esperavam sim um reino físico, um reino com visível aparência, porque o povo hebreu já estava acostumado, eles viviam e haviam vivido já durante anos e séculos debaixo de uma monarquia. Eles tiveram Saul como rei, Davi como rei, Salomão como rei, depois o reino foi dividido, o reino de Judá, o reino de Israel, e tiveram vários reis durante séculos. E eles estavam, na época de Jesus, debaixo do domínio do Império Romano, esperavam o Messias, esperavam alguém que viesse, que iria reunir o povo, que iria formar um grande exército, iria vencer os romanos e iria implantar um reino que eles entendiam ser o reino de Deus, que haveria prosperidade, haveria segurança. Então, Jesus mostrou para eles, não, o reino de Deus, o meu reino não é deste mundo, tá? E o apóstolo Paulo depois vai falar que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tá? E o reino de Deus, ele não é um local, é um estado de espírito. Aqui, o reino imediato, o reino que nós passamos a viver aqui. Então, aonde que está o reino de Deus? O reino de Deus está aqui, no nosso entendimento, no nosso espírito. É quando nós passamos a ter um entendimento do Evangelho da Graça e passamos a desfrutar da justiça que foi feita lá na cruz do Calvário, quando Jesus, ele paga as nossas dívidas, né? Embora nós que nascemos depois da cruz, já nascemos com essa dívida paga, né? O reino de Deus, então, é justiça, e passamos a ter essa justiça quando temos o entendimento da graça, e aí vem o quê? A paz, né? A paz e a alegria. E tudo aquilo que é obra da carne, por exemplo, as obras da carne, elas vêm e nós estamos sujeitos a cometê-las, e elas vêm justamente para tentar tirar essa alegria, essa paz. Por isso diz lá, não herdará ou não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque não tem paz, não tem alegria quando uma pessoa ela vive, por exemplo, praticando as obras da carne, né? E depois nós vamos ver, está lá em Gálatas 5. Mas ontem, na programação de ontem, nós começamos a ler Romanos capítulo 5 e nós fomos até o versículo 11. E hoje nós vamos a partir do versículo 12. Olha só, quando você tem esse entendimento, então você passa a desfrutar de paz e de alegria. Você passa a ter isso aqui no seu entendimento, no seu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então o que aconteceu com Adão? Quando Deus criou Adão, Deus o colocou no jardim, Deus criou a mulher também, os dois viviam ali no jardim, e Deus vinha todas as tardes ali, e havia uma comunhão direta com Adão. Adão pecou e foi colocado fora do jardim, tá? Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente e foi colocado fora do jardim. E esse pecado de Adão, o que causou? Causou a morte a todos os homens, tanto todos aqueles que nasceram depois de Adão, mesmo que não tivessem pecado como Adão, mas contraíram, receberam, né, a consequência do pecado de Adão, mesmo sem ter feito absolutamente nada. Tanto é que ele diz assim, mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram.
incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, que na verdade era Jesus. Ou seja, assim como Adão ele passou a morte para todos, Jesus iria passar a vida para todos. Assim como, mesmo sem ter pecado, todos receberam, né, as consequências do pecado de Adão, mesmo sem fazer o que é bom, todos receberiam também as consequências do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá? Porque desde Adão até Moisés, todos morriam, e morriam porque havia a lei, não havia lei, mas o pecado causava isso, e depois também da lei. Mas olha só, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um homem trouxe morte para muitos. Tá? O pecado de quem? De Adão trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, veja só, o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus, o que é dádiva? Presente. A graça de Deus nos possibilita ser declarados justos diante de Deus, apesar de nossos muitos pecados. E esses pecados aqui são as obras da carne. Não são mais o pecado de Adão, que leva à condenação. Por isso, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, não há condenação. Então, isso é que faz com que você tenha paz. Por isso, a justiça que foi feita na cruz do Calvário nos traz paz e alegria no Espírito Santo. Isso é viver já no reino imediato. Quando você tem esse conhecimento, você não fica mais com aquela preocupação que você tinha no sistema religioso, que hoje você perdeu a salvação, amanhã você conquista, depois da manhã você perde, depois você conquista e fica nessa. Você comete alguma falha, aí você perdeu a salvação. Aí você tem que ir lá pedir perdão a Deus, você tem que ir lá participar da ceia, você tem que ir lá de novo passar pelas águas, se batizar nas águas, bom, para você ter a salvação. E assim a pessoa fica no ioiô. Não sei se você, quando era criança, você brincava de ioiô, que era um brinquedo que você ficava assim com a corda, né? Lá para baixo, para cima, para baixo, para cima. Ou seja, assim ficam as pessoas que ainda não têm o entendimento da graça, que ainda não entenderam que não há mais condenação para elas, que ainda não entenderam que não existe mais condenação. Está escrito: não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente, que ele tirou o pecado no mundo. Esse pecado de Adão já não existe mais. O que existe são as obras da carne. É claro que quando praticamos as obras da carne, nós vamos sofrer as consequências. Por exemplo, vou citar aqui um pecado que normalmente, uma obra da carne que muitas vezes passa despercebido, porque normalmente o sistema religioso está mais fixado, está mais apegado, não sei o que eles têm com essa coisa de
de o pecado sexual, porque para eles pecado é só adultério, é só prostituição, é só lesbianismo, é só homossexualismo, isso para eles que é pecado. Então eles se focam nisso. Né? Focam nisso, nessas obras que são chamadas obras da carne. Mas, por exemplo, eles não se focam na glutonaria, que é quando a pessoa come muito, né? Isso é glutonaria, também é obra da carne. Ora, isso o que que traz? Por exemplo, se você é uma pessoa que come muito e tal, num determinado momento, num determinado dia, alguma coisa que não é boa para a saúde, vai lhe causar mal. Enquanto você está mal ali, claro que você não está em paz, você não está alegre. Né? E como é que você vai estar num estado de espírito alegre, em paz, se você está ali passando mal por causa daquela comida que você comeu? Ou até mesmo, por exemplo, a bebidice, né? A embriaguez, a pessoa se embriaga. No outro dia, como é que ela está? Tá de ressaca. No outro dia ela percebe, puxa vida, gastei todo o meu dinheiro, puxa vida, levei uma multa, bati com o carro, isso, aquilo, outro. Quer dizer, isso vai tirar a paz dela. São as obras da carne. E isso vai afetar justamente no seu estado de espírito. Então, é importante que quando a pessoa ela tem esse entendimento, ela passa a viver no reino. E aí, ela mesma vai entender que ela tem que viver uma vida saudável, uma vida equilibrada, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ela vai viver dessa forma, ela vai viver dessa maneira. Isso é viver no reino de Deus. Isso independe de religião, porque existem muitas pessoas que não têm religião, muitas pessoas que não frequentam a uma igreja evangélica, que elas vivem essa vida saudável, essa vida equilibrada, essa vida disciplinada, essa vida que leva elas a um estado de espírito excelente. Não é verdade? Porque para o sistema religioso, viver no reino é o quê? É você ir para uma denominação, e aí lá na denominação você aceitar Jesus, aí você aceitou Jesus, agora você vai se batizar nas águas, aí agora você se batizou nas águas, agora você vai receber uma carteirinha, aí de membro daquela denominação, você vai se tornar agora um dizimista, vai receber um diploma de dizimista, aí você vai participar agora aos domingos e às quartas-feiras, vai se tornar uma pessoa que vai participar de um grupo, aí você participa de um grupo, daqui a pouco você se torna um obreiro, uma obreira, aí já não é mais domingo e quarta, aí já é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, aí você tem que ir para o monte, aí você tem que fazer vigília, aí você tem que fazer jejum, aí você tem que dar obediência ao pastor da sua vida, com quem você vai namorar, com quem você vai casar. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Além de você ter que dar o seu dinheiro, participar das campanhas, comprar uniforme, você tem que também fazer sacrifícios, você tem que lavar o templo, você tem que evangelizar, você tem que distribuir jornal ou distribuir rosa, você tem que, enfim, você passa, na verdade, viver um verdadeiro inferno, se torna um escravo daquela religião. Isso não é viver o reino de Deus de acordo com a graça de Deus, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Reinar em vida é ter esse entendimento, é ter essa compreensão de que você vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. Você não precisa de um templo de 4 paredes, você não precisa ir à igreja, você é a igreja. Você não precisa mais dar o seu dinheiro para uma instituição A, B ou C, para uma campanha, isso, aquilo, outro. Não, você ajuda o próximo, você ajuda ao semelhante, tá?
É verdade que um só pecado de um só pecado de Adão, trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Removeu a culpa. Não tem mais culpa, meu irmão, minha irmã. Você tem paz com Deus. Você está em paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Você nunca foi, aliás, depois da cruz, depois do ano 70, todos que nasceram, já nasceram em paz com Deus, já nasceram justificados, tá? Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos são e serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Então, a lei era como se fosse um farol, uma luz que iluminava o pecado e dizia para o homem assim: você é pecador, está vendo? Você não consegue cumprir a lei, você não consegue obedecer a Deus, tá certo? Essa era a função da lei. Então, a lei foi concebida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, isso é reinar em vida. Isto é ter paz com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não se deixe levar. Eu sei que é difícil, como nós falamos no início, porque a nossa mente já estava cauterizada, a nossa mente já estava programada para aceitar tudo aquilo que nós vivíamos, né? Jesus vai voltar, quem não depois vai arrebatar, uns vão ficar, outros vão. Quem não obedecer, não ser dizimista, não participar da ceia, vai para o inferno, vai queimar no inferno e vai entrar 7 demônios, enfim, todo esse terrorismo religioso já estava enraizado na nossa mente. Agora, por isso, Jesus diz, tem que nascer de novo, novos pensamentos, remove o antigo para estabelecer, né, o novo, para estabelecer aquilo que é novo, nascer de novo, novas ideias, novos pensamentos, a metanoia, mudança de pensamentos, mudança de ideias. Então isso é reinar em vida. Mas vamos continuar na próxima programação, tá? Como diz aqui o nosso irmão Fábio, que está aqui, Fábio Marques, verdade, e nada nos separa do amor de Deus, nem o pecado de Adão, porque já não existe mais, Jesus já o removeu, tá certo? Nós vamos orar juntos, oramos sempre uns pelos outros e, como disse o apóstolo Paulo, nós podemos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas necessidades e também adorá-lo. Então vamos orar uns pelos outros. Eu oro por você, porque sei que você ora também por mim, e oramos então uns pelos outros, tá bom? Vamos à oração. Ó Senhor e Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Criador
de todos os seres humanos, dos animais, Criador da natureza, Pai amado e Pai querido. O Senhor que sempre demonstrou misericórdia, compaixão, até mesmo lá no antigo pacto, por muitas vezes o Senhor demonstrou o amor, a misericórdia, e através dos profetas o Senhor demonstrava a tua graça que seria revelada no futuro para aqueles que viveram antes da cruz e que nos foi também revelada para nós que vivemos depois da cruz, que já nascemos debaixo dos benefícios que foram conquistados lá na cruz, no ano 70. Ó meu Pai, seja o Senhor glorificado e exaltado. Seja o Senhor digno de toda adoração. Porque hoje temos a convicção que reinamos em vida, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que nada nos separa do teu amor. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, e juntamente com cada irmão, com cada irmã, e amigos e amigas que aqui estão, nós oramos uns pelos outros, para que todos sejam fortes, todos reinem em vida, para que todos sejam cheios de paz, de alegria, para que todos tenham cada vez mais um entendimento da tua palavra e da graça. E nesse instante, ó Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas lutas, embora saibamos que o Senhor as conhece, o Senhor sabe de cada uma delas, porque quando vivemos com esse entendimento e reinamos em vida, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge ao teu controle. Mas porque somos filhos, queremos este momento de diálogo, de expressar os nossos sentimentos, de colocar como um filho coloca diante do pai as suas lutas, as suas dores, as suas indagações. Sabe, meu Pai, seja a tua graça com cada um de nós. Se nós que somos maus
que ainda vivemos nesta habitação terrena, sabemos lidar e perdoar, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Ó meu Pai, meu Rei, meu Senhor, seja o Senhor glorificado. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, pela vida de cada um dos nossos familiares, peço pela vida do meu filho Lucas, que hoje me pediu para ligar para ele e me disse: pai, eu estou tão arrependido do que eu fiz. E eu disse para ele: filho, de acordo com a justiça dos homens, você não sabia o que estava fazendo. E ele disse: pai, o Senhor me perdoa. E eu lhe disse: filho, as minhas atitudes mostram que eu já te perdoei há muito tempo. Deus também lhe perdoou. Não deixe com que nenhum mau pensamento entre na sua mente, porque aí é que está a nossa luta na nossa mente. Se deixarmos entrar os maus pensamentos, as dúvidas, as inquietações, deixamos de reinar em vida. Não vamos ter paz, não conseguiremos projetar o nosso futuro se ficarmos presos ao passado e às coisas erradas que um dia cometemos. E ele disse: pai, te amo, pai. E eu penso, ó Deus, ó Criador, que o Senhor olha para cada um de nós e o Senhor não olha com um olhar condenatório, um olhar de acusação. Porque se o Senhor olhasse assim, dessa forma, quem é que poderia ter paz? Quem é que poderia estar bem, alegre? Vivendo debaixo de condenação, vivendo debaixo de um olhar condenatório, de críticas. Não, o Senhor nos ama. E é assim que eu creio e vou continuar crendo. Que esta graça alcance a cada um dos nossos familiares, alcancem os nossos amigos, vizinhos, quem quer que seja, no trabalho, na escola. Alcancem os que estão nos presídios, nos hospitais, nas clínicas de recuperação. Alcance todos, meu Pai. É o que eu te peço. E creio, e porque creio, eu falo, porque eu creio, eu prego.
Eu não prego, eu não falo do Senhor porque eu sou bom, eu sou sem erros, sem falhas, porque eu não estou aqui para falar do Alfredo, eu falo de Cristo ressuscitado. Por isso que eu prego, não prego porque eu sou uma pessoa perfeita na carne. Eu prego porque o Senhor me vê perfeito no Espírito. Eu anuncio as boas novas do Senhor ressuscitado. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço de todo o coração. Todos os que creem, digam assim seja. Sabe, meu irmão, minha irmã, é bom, é muito bom estar aqui com vocês nessa programação que nós realizamos de segunda a sexta e domingo a Igreja em Casa. É muito bom estar aqui com vocês, tá? E quero dizer para os irmãos e as irmãs, se você puder se tornar um membro do canal, nós temos aqui várias pessoas, né? Nós temos aproximadamente aí umas 15 pessoas que já se tornaram membros do canal. Por exemplo, a Rosângela Pereira, o João Aldi, a Rose Cabral, a Maria Eni, também temos a Neide Cruz, também membro do canal, Rose Cabral, acho que já falei, né, também. Então são pessoas que são membros do canal, que todos os meses elas ajudam com uma quantia, elas vão ali, elas foram, né, ali no botãozinho que diz aderir, e elas foram lá seguir um passo a passo que o YouTube dá para a pessoa, e a pessoa se torna então um membro do canal. Ela ajuda mensalmente com um valor, tem ali 3 opções, né? Ela escolhe aquela que lhe seja mais acessível, e ela então faz a inscrição dela como membro do canal. Ou então pode ajudar também através do Pix, que tem na descrição do vídeo, né? Você pode também fazer a sua contribuição voluntária, se você assim desejar, tá bom? Eu coloco aí o Pix, você tira um print e faça a sua contribuição, a sua ajuda, se você desejar, tá bom? Olha, nós vamos então ficando por aqui e desejo a todos vocês que a paz do nosso Senhor Jesus continue com você, continue também com a sua família. Um forte abraço e vamos em frente. Abraço a todos.
Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então seja um apoiador do canal através do Pix que eu coloco aí para que você então possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.